individual. Mas esse teu período de Rede Globo te deixou queimado com a tropa? Sim. Te deixou consequências negativas? Sim. Você se arrepende? Fala sobre essa fase. Uma situação bem interessante. Esses dias eu vi o depoimento do policial que foi acusado da morte do Amarildo, né? Do macaco, né? Meu celular caiu, pô. Deixa essa porra aí. Eu pego, pô. Tô aqui na manhã, mano. Volta, não vou usar nada, não. Deixa essa porra aí. Eu tô escondidinho aqui para atrapalhar o conteúdo e ele caguetou, pô. Qual o nome do policial, o Batista? Do Douglas, né? E o Douglas, cara, eu tive o cuidado de ligar pra ele. O Douglas foi num podcast e disse assim: o Pimentel me prejudicou lá nas matérias sobre o Amarildo. Do Amarildo. Cara, eu liguei pro Douglas e falei: Douglas, eu nunca falei seu nome em nenhuma matéria, sabe? Mas em nenhuma. Nem o nome, nem o apelido, sabe? Então, eu peço que você reveja tudo. Eu nunca falei. Mas nunca falei. Aí o Douglas depois, pô, Pimentel, você tem razão, papapá. Hoje eu até converso com o Douglas, porque ele é um cara bacana, viu? Não sei se você conhece ele pessoalmente. Ele é um cara muito bom. Ele esteve aqui, pô. Ele falou dessa situação. Aqui também, né? E o Douglas, tem um trabalho social incrível lá, que ele desenvolve com crianças e tal. E, porra, é um cara... sempre foi um bom policial, mas fora boa. Bom, e aí... Mas o Douglas achava que eu tinha falado dele, e não falei dele, tão pouco, eu nunca disse que o Edson participou da morte de ninguém. Mas as pessoas acham que eu nunca disse. Nunca falei que o Edson tinha participado da morte do Amarildo, até porque eu já disse em podcast que eu não acredito que o Edson tenha participado da morte do Amarildo, né? Não acredito mesmo. Da morte do Amarildo, que ele não participou. Bom, e a questão do matemático. Eu falava muito com o Adonis na época, porque o Adonis dava boas informações para a Rede Globo, boas matérias com aquelas cenas bonitas do helicóptero e tal. E eu fui chamado pela Beth Lucchesi, por uma jornalista, acho que foi a Beth Lucchesi, vou lembrar, para que eu assistisse as imagens e fizesse um comentário pro Fantástico. E eu peço que veja lá no YouTube, quem está duvidando. Eu disse o seguinte: essa equipe da Polícia Civil é muito foda. São os caras que voaram debaixo de tempestade e de neblina para ir resgatar as pessoas em Friburgo, nas chuvas. Tá? É o Adonis, é o cara que salvou uma porrada de gente que caiu de asa delta em voos de alto risco. É o cara que aterrissou o helicóptero para salvar as crianças baleadas em Realengo. Esse é o Adonis. No entanto, na minha opinião, esse tiro de metralhadora rajada, se fosse numa rua na Zona Sul, não seria efetuado. É minha opinião. Sabe? Eles efetuaram esse disparo porque era de uma comunidade. É minha opinião. E eu fui no local. Não foi eu fui no local, acho que com a Sônia Bride, eu não tenho certeza, tem que confirmar esses nomes, tá? Eu fui no local e você via lá um berço numa casa e você via o impacto do projétil do lado do berço. Camarada, olha só, a minha missão não é matar o bandido a qualquer custo, não. A minha missão é preservar a vida da sociedade a qualquer custo. Matar o bandido não está na frente de preservar a vida, né? E eu só falei isso, camarada. Eu só falei isso. Eu deveria ter emendado o seguinte, Glauber. Mas eles não mataram nenhum inocente. Eles mataram o bandido. Eu deveria ter emendado, né? Afinal de contas, a operação foi um sucesso. Realmente, várias casas foram metralhadas. O Adonis sabe disso. O Adonis sabe. Ele viu a matéria lá, as casas perfuradas e tal. Se fosse uma perseguição na Lúcio Costa, nas Américas, se fosse uma perseguição da Delfim Moreira, na Atlântica, aqueles colegas da Core que são fodões do SAT, né, não teriam feito aquela rajada. A gente sabe disso, irmão. Se fosse aqui no Flamengo, não teriam dado a rajada, né? Com tudo isso, eles mataram o matemático e não mataram nenhum inocente. Eles estão de parabéns. Eu deveria ter feito esse link. Não fiz. E apanhei pra cacete. Agora, eu preciso dizer que quem deu a imagem pra gente foi os colegas da Polícia Civil, né? Então, isso é importante também, viu? Quem foi lá na Globo levar a imagem foi um cara da Polícia Civil. Aliás, 2 caras da Polícia Civil, né? Então, assim... Essa ideia não foi pra mim, tá? Levar a mensagem pro Muhammad Saig, tá? Nessa ideia de querer prejudicar, né? Lógico, irmão, lógico. O Adonis citou isso aqui, sim, quando ele veio aqui. São 2 colegas, cara... Porra. Que sacanagem. Não pediam dinheiro, não pediam dinheiro, tá? Mas alguém queria derrubar o Adonis. Não importa. Alguém queria derrubar o Adonis. Qual o ganho nisso pra sociedade? Agora, vamos lá. Repito, minha opinião do Adonis. Um herói. Minha opinião daquele pessoal bom pra cacete. Minha opinião da morte do matemático. Necessária, naquele momento, absolutamente necessária. Mas as pessoas queriam que eu dissesse que aquela operação da Polícia Civil, foda pra caralho, meu irmão. A gente não pode admitir
dar uma rajada de 200 tiros, perfurar. Eu acho que foram 15 casas perfuradas ou 20, não sei quantas. Eu não posso. Eles estavam usando uma Mini-Mi com cofre metálico, né? Ali a capacidade é 200 ou 100? 200. 200? Eles estavam ali, 200 tiros, tá? A gente não pode achar isso normal. Mas deu certo, né? Mas, camarada, imagina se tivesse morrido um bebê, uma criança na casa. Não quero nem pensar. Agora, esse foi um dissabor lá na Globo. Hoje eu não iria nessa bola dividida. Eu chamaria. Tu se arrepende, cara? Dessa eu me arrependo muito. De outras, não. De outras eu não me arrependo. Eu frequentava um parque, não frequento mais, na área do 23, Leblon. Tem um parque, Dois Irmãos, né? Uhum. Eu não frequento mais porque começou a dar bandido lá realmente, tá? Mas eu frequentava esse parque e não tinha bandido nenhum. E tinha uma garotada com skate. Eu nunca vi maconha lá, tá? Se eu visse maconha, eu saía dali e eu chamava a polícia. Um dia chegou uma guarnição da polícia lá e atirou num jovem com skate, né? E o jovem tomou um tiro de fuzil no braço, sabe? Meu irmão, eu fui na televisão no dia seguinte e falei, meu irmão, pelo amor de Deus, não faz sentido. De dia, na luz do dia, sabe? Os caras desarmados, de skate, né? Tomar um tiro de 762 não faz sentido algum, meu irmão, né? Porra, os policiais ficaram putos comigo. Porra, era maconheiro, tá? Pô, meu irmão, mas... Então pode atirar de fuzil em maconheiro, é isso mesmo? É isso que você quer que eu fale? A grande questão, Valdo, essa posição é uma posição que você só assume se você tiver culhão, né? Vamos falar a verdade? Você sabe que vai ter que revés. tá exposto, é óbvio que vai ter revés. É igual você aqui, pô. Você pode receber um convidado que vai te agradar, sei lá, 90% do tempo. O cara pode enlouquecer nos 10% que falta e falar um monte de besteira. E derrubar o canal. E derrubar o canal. Assim, derrubar de verdade. Sim. Então, assim, o cara que senta ali naquela posição, ele tem que ter a maturidade para entender que ele não vai agradar todo mundo o tempo inteiro. É a mesma situação que você assume quando você coloca uma farda, quando você assume que vai defender a sociedade. É idêntico, tem revés. Pô, vai ter revés, não vai ser só carinho o tempo inteiro. Aliás, o carinho é muito pouco perto do revés, digamos assim. É claro que a função policial tem muita coisa bacana, tem muita coisa. Ele fala que saiu e tal. Talvez ele seja mais polícia do que uma porrada de gente que ficou... Ele respira a polícia até hoje. Até hoje. Ele sabe tudo que tá acontecendo. E assim, essas coisas, isso não é... Você só explica isso quando você consegue um canal, quando você... Mas até então, nem todos os policiais conseguem explicar o dia a dia, não conseguem emitir uma opinião razoável sobre um fato. Isso tudo não pode passar desapercebido. Por quê? Porque quando você está numa função como ele estava, né? Uma função de você externar e você comunicar, você não pode ser dúbio. Você tem que ser incisivo, você tem que falar aquilo que a emissora pagou para você falar. Você é comentarista. No tempo que você tem disponível para falar. Exato. Então,